Eu conheci o bem e o mal, o pecado e a virtude, a justiça e a infâmia. Eu passei pelo nascimento e pela morte, pela alegria e pela dor, pelo céu e pelo inferno. E finalmente reconheci que estou em tudo e que tudo está em mim. Se o mundo é nada mais do que uma projeção do seu estado de consciência, a consciência é a única substância, é a única causa dos fenômenos da vida. Portanto, é impossível que ocorra uma mudança enquanto não houver mudança na nossa consciência. Olá, pessoal. Que tempos, hein? Tudo bem com vocês? Então, por aqui, estamos tendo um verão maravilhoso. Só o verão, porque o resto em volta está uma confusão dos 700 mil demônios do inferno. Vamos falar hoje sobre a estética do horror. É isso que aconteceu em Paris, aqui. É o que está acontecendo no mundo, a maldita política woke. Eles são o braço mais forte dos arcontes aqui no nosso planeta. E é sobre ele que nós vamos falar. Eu não vou comentar mais sobre esse assunto, já está mais do que comentado nas redes sociais. Foi um show de horrores. Não havia necessidade disso. Mas eles têm uma agenda. A questão não é nem religiosa, porque eles não se metem com a outra, com o Islã. Não teria sobrado ninguém ali. Eles vão no ponto fraco. O cristianismo cometeu erros no passado, se realinhou, mudou, mas não soube lutar. E por isso está sucumbindo. Mas nada justifica o que foi feito, aquele show de horrores, a estética do horror, porque aquilo não é bonito, nunca vai ser, em lugar nenhum do universo, porque existe uma estética no universo. A beleza é fundamental. Não é a beleza física, beleza espiritual, que se transforma na beleza física. Vamos lá. O que os arcontes falaram sobre isso? Eu tenho alguma coisa sobre o que eles falaram. E se vocês quiserem referências, leiam os livros, os manuscritos de Nag Hammadi, que foram encontrados no Egito, lá perto do templo de Dendera, na cidade de Nag Hammadi. Eles falam sobre isso. Livros que não entraram na Bíblia canônica, não foram escolhidos pelo imperador. Por isso eles esconderam e tentaram destruir. Porque tentaram destruir esses livros. Vamos lá. A visão de um arconte. Aí vocês vão entender o que está acontecendo no nosso planeta. E o que vai acontecer. Pois é. Pois bem. Eles criarão uma ilusão que será tão grande, tão imensa, que escapará à percepção. E aqueles que podem ver e sentir essa ilusão serão chamados de loucos, visionários, fascistas, nazistas, ciclistas, alpinistas, alquimistas e o diabo que carregue todos eles. Os greys serão as ferramentas desses arcontes. Esses greys prepararam frentes separadas para impedir-nos de ver a conexão entre eles e nós. Vão se comportar como se não estivéssemos conectados. Mas nós estamos. Apenas para manter a ilusão viva. E o objetivo deles será alcançado gota a gota, como tem sido há milhares de anos, a conquista do planeta Terra. E de tal maneira que nunca suspeitaremos deles. Isso também impedirá que nós possamos ver as mudanças quando elas ocorrerem. Estaremos sempre acordados, mas não vamos perceber. É um outro tipo de despertar. E os arcontes falam o seguinte, que nós, terráqueos, não vamos perceber e vamos trabalhar juntos com eles, né? E vamos permanecer unidos com eles pelo sangue e pelo segredo, porque quem sabe não abre a boca porque tem medo. A morte virá para quem fala. Estou pouco ligando. Vamos ver. Eles continuam, os arcontes falando. Seremos breves. Suas esperanças de vida e mente enfraquecidas serão dominadas. Usaremos nosso conhecimento de ciência e tecnologia de uma forma sutil, de tal maneira que os terráqueos jamais perceberão o que está acontecendo. Usaremos metais, aceleradores de envelhecimento, sedativo nos alimentos, nas águas e também no ar. Eles estarão cobertos de venenos por toda parte. Para onde eles, os terráqueos, se voltarem, os metais farão que você perca a cabeça. Vamos prometer uma cura
em alguma de nossas frentes. Vamos apenas dar-lhes mais veneno. Os venenos serão absorvidos pela pele, pela boca e destruirão suas mentes e sistemas reprodutivos. Por tudo isso, seus filhos nascerão retardados ou mortos-vivos. E ocultaremos essas informações de vocês. O veneno se esconderá e vai se esconder em tudo ao seu redor. Naquilo que vocês bebem, comem, respiram e vestem. Devemos ser engenhosos na distribuição de venenos, porque eles podem ver longe. Nós vamos ensinar a eles que os venenos são bons? É bom, vai lá, negacionista. Faremos imagens divertidas e tons musicais que vão dominá-los. Eles parecem ajudar. Eles são idiotas. Vamos alistá-los para empurrá-los em direção aos nossos venenos, usando os próprios terráqueos que serão dominados por nós. Vocês verão nossos produtos sendo usados em filmes. Eles vão se acostumar com eles e nunca saberão seu verdadeiro efeito. Injetaremos os venenos no sangue dos seus filhos? E nós os convenceremos de sua ajuda. Vamos começar cedo, quando suas mentes são jovens. Teremos as crianças como alvo. Faremos isso com as coisas que eles mais amam, com as coisas doces. E quando tudo dentro deles se deteriorarem, vamos enchê-los de mais metais venenosos. Isso matará suas mentes e roubará seu futuro. E quando a capacidade de aprender for afetada, criaremos medicamentos que os deixarão mais doentes e causará outras doenças, para as quais criaremos mais medicamentos e nós os tornaremos dóceis e fracos diante de nós. Arcontes. Através do nosso poder, eles crescerão deprimidos, lentos e obesos. Aquela gorda na abertura é feia. Não venha me dizer que aquilo é bonito, aquilo é uma morbidez. Então essa geração vai crescer deprimida, lenta, obesa, dominada, através do nosso poder. E quando eles vêm até nós em busca de ajuda, daremos a eles mais venenos, vamos sufocar sua atenção. A sua atenção será em relação ao dinheiro e a coisas materiais. Eu quero um iPhone 15, 20. Vou ficar na fila 3 dias para comprar um. E assim eles nunca se conectarão com o seu eu interior. Vamos distraí-los com fornicações, prazeres externos e jogos, para que eles nunca possam ser uma unidade e que suas mentes sempre vão pertencer a nós, arcontes. E eles farão tudo o que dissermos. Se eles se recusarem, os terráqueos, encontraremos maneiras de usar técnicas de alteração da mente em suas vidas. Usaremos o medo como nossa arma. Nós vamos nos estabelecer em seus governos. E vamos estabelecer posições em seus governos. Macron, Trudeau, Lula, Chaves. Seremos donos de ambos os lados. Sempre esconderemos nossos objetivos. Mas executaremos nosso plano. Eles farão o trabalho para nós e nós vamos prosperar com o trabalho deles. Nossas famílias nunca se misturarão com as deles. Nosso sangue deve ser puro sempre. Essa é a fórmula. Faremos com que eles se matem quando nos convém. Vamos mantê-los separados da unidade pelo dogma e pelas religiões. Nós controlaremos todos os aspectos da sua vida e diremos como e o que pensar. Nós iremos guiá-los com gentileza, deixando-os pensar que estão se guiando. Vamos fomentar a animosidade entre eles, guerras infinitas através de facções. Quando uma luz brilha entre eles, nós vamos extingui-la através do ridículo ou da morte, ou o que melhor nos satisfizer. Faremos com que eles rasguem os corações de seus colegas e matarão seus próprios filhos. Nós conseguiremos isso. Usaremos o ódio como nosso aliado, raiva como nosso amigo. O ódio irá cegar você completamente e você nunca verá que os seus conflitos emergem dos seus governantes controlados por nós. Eles estarão muito ocupados matando uns aos outros. Eles vão se banhar no seu próprio sangue, eles vão matar seus vizinhos, e até o momento que nós vamos considerar apropriado para o nosso ataque final. Eles não vão nos ver, nunca nos veem. Eles não podem nos ver. Nós vamos continuar com as suas guerras, suas mortes, e vamos repetir isso uma outra vez, até que o nosso objetivo final seja alcançado. Usaremos imagens e sons, e usaremos todas as ferramentas que nós temos para alcançar isso. Essas ferramentas serão fornecidas pelo seu próprio trabalho. Eles não vão perceber. É isso. Eles nunca podem ler sobre isso. É tudo uma ilusão. Gota a gota, nós vamos conquistar o planeta Terra. Nós vamos enganar para aqueles que aceitam as leis, que roubam a sua liberdade. Nós vamos estabelecer um sistema monetário que vai escravizar a todos para sempre,
Quando os filhos deles nasceram, vão nascer com dívidas. Vamos acusá-los de crimes e vamos apresentar uma história diferente do mundo. Nós vamos dominar todos os meios de comunicação, vamos usar a mídia para controlar o fluxo de informações e seu sentimento a nosso favor. E quando eles lutarem contra nós, vamos esmagá-los como insetos, porque eles não são mais do que isso. Eles não terão armas para nos enfrentar. Serão os idiotas. Terra. Uma fazenda alienígena. Pesado, né? Mas tem mais. Assim se vai ser a grande ilusão da liberdade, que os terráqueos nunca saberão que são nossos escravos, porque tudo vai estar no lugar, aparentemente. Essa é a realidade da prisão planeta Terra. Eles vão viver no auto-engano. E quando o nosso objetivo for alcançado, uma nova era de dominação começará e suas mentes serão limitadas por suas crenças, crenças que nós vamos estabelecer. E estabelecemos o início delas, lá no início dos tempos. Mas se eles descobrirem algum dia esse segredo, então nós seremos destruídos. Por isso eles nunca devem saber disso. Juntos eles podem nos derrotar. O dia que o homem descobrir isso, vai derrotar os arcontes. Então, esse é o plano secreto dos arcontes. Não tão secreto, basta ler os livros antigos. Os gnósticos já avisavam sobre isso. Os documentos antigos já falavam sobre isso. E nos alertaram, mas foram escondidos, foram caçados. Os gnósticos foram caçados pela religião cristã romana, porque a cristã primitiva avisava sobre isso. Quem já leu o Evangelho de Magdalena já viu sobre isso. Por isso ele foi condenado, escondido, ripado, queimado. E todos aqueles que se levantavam contra a ordem estabelecida por Roma sucumbiam da pior forma possível. Pois é, vamos continuar, pessoal. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês sobre os arcontes. Não adianta colocar um pano na frente. Não adianta enfiar a cabeça num buraco feito uma avestruz para não ver, não quero saber. Está aí na sua frente, está aí na frente de todos nós. Esses textos são da coleção de Nag Hammadi, que foi descoberto no Egito, em dezembro de 1945, lá depois da Segunda Guerra Mundial. E o que eu li é uma interpretação, o que eu li para vocês agora é como se fosse um arconte falando, usando o que foi escrito lá no passado. Um dos textos do Nag Hammadi é um professor falando para um aluno. Ele diz o seguinte: eis que eu te revelarei o caminho da libertação que você deverá aprender na alma, né? Porque quando você sucumbir, morrer e estiver do outro lado, passar por esse medo da passagem, uma multidão de arcontes pode se voltar contra você pensando que podem capturá-lo. Em particular, 3 deles irão capturá-lo. Aqueles que se apresentam como cobradores de pedágio, tipo, nós agora vamos verificar o que você fez e o que você não fez. E eles não apenas exigem pedágio, mas eles roubam almas. Tem um livro do James Robinson falando sobre a biblioteca Nag Hammadi. Ele diz o seguinte: a certeza de um confronto sobrenatural e o medo mortal que esse confronto inspira e a ameaça de ser capturado ou feito refém por um grande número de predadores, e sempre a história de aparecer em grupo de 3, isso aí é como se fosse para cobrar um pedágio, entre aspas, né? Ou roubar almas. São esses os tais arcontes. No primeiro Apocalipse de Tiago, que também não entrou na Bíblia canônica, é claro que eles tiraram tudo que eles puderam tirar, apresenta um vislumbre de uma educação superior nas escolas de mistérios, sobre o sobrenatural, sobre esse paranormal, sobre o que a igreja tradicional escondeu de nós, né? Então eles eram os gnósticos, que vem do grego gnostikoi, aqueles que conhecem os assuntos divinos. Os gnósticos eram os arqui-inimigos dos primeiros convertidos cristãos, eles foram perseguidos e mortos, né? Os ideólogos, como Irineu, entre outros chamados pais da igreja, eles caçavam os gnósticos, condenavam. No Concílio de Nicéia, quando foi decidida a Trindade, o aspecto divino de Cristo ou não, que foi decidido por uma assembleia,
Os gnósticos foram expulsos completamente, exilados para não serem mortos. Qualquer um daqueles bispos que defendessem o gnosticismo era expulso ou morto. Eu já tive conversa com pastores, eu tenho pastores na família, viu? Dois pastores, pentecostais. Eu cresci dentro da igreja presbiteriana e eu não falo sem base. Cresci dentro da igreja. Hoje eu não frequento mais nenhuma denominação religiosa, mas eu já disse aqui no canal várias vezes, se você está satisfeito na sua denominação religiosa, está feliz, tem sua fé ali, fique lá. Quiser pensar fora da caixa, tudo bem, vem para cá. Mas seja feliz onde você estiver. Se você está no candomblé, no espiritismo, que não é uma religião, mas usa aspectos da religião cristã, se você gosta do seu pastor, da sua igreja, muito bom. Como diz um canadense, good for you. Bom para você. Seja feliz. Apenas siga a máxima de Jesus Cristo. Não deseje para os outros aquilo que você não quer para você. Tenta viver nesse mundo fazendo as coisas de uma forma harmônica, mas se defendendo também. Porque se você não conquista, você vai ser conquistado. Se você não domina, você será dominado. Se você não fizer alianças, você irá sucumbir. Essa é a lei. Muito bem. Brabo, né? Mas é real. É só olhar em volta. Bom, para que o cristianismo subisse ao poder e se fungisse com o Império Romano, como uma religião estatal, e também com uma agenda de controle mental totalitário, os seus defensores tiveram que eliminar a competição. Não podia haver competição. Aliás, a esquerda faz isso. Não pode ter oposição. Se você fizer oposição à esquerda, você está ferrado. Tá no Brasil, aí vai para cadeia. O Xandão está aí para prender todo mundo. Pensou diferente, a imprensa cai em cima, não pode. Tem que pensar exatamente como eles. Então, lá no passado, quase 2000 anos atrás, quando Roma adota a religião cristã como a religião do Estado, eles queriam um controle total. Então, seus defensores tinham que eliminar a competição. E os gnósticos, então, estavam ameaçando essa agenda salvacionista devido a algo que eles sabiam, ou alegavam saber, sobre suas origens. Então, os estudiosos do gnosticismo não perguntam por que a ameaça representada pelos adeptos do mistério era tão grande e grave que exigiu séculos de assassinatos e perseguições e um genocídio intelectual. Tudo isso para que ela fosse eliminada, né? Então, os gnósticos não lutaram para se defender. Pelo contrário, eles rotineiramente assumiam que as seitas gnósticas eram variações antigas e inócuas do cristianismo primitivo, e assim eles foram sendo eliminados. Um dos grandes massacres que aconteceram foi no sul da França, onde existia uma grande comunidade gnóstica no sul da França. A primeira cruzada que a igreja fez contra os hereges foi ali, contra os cártaros. E tem documentos incríveis sobre isso. Foi um massacre. Não ficou nada vivo. Eles eliminavam de crianças a idosos, mulheres, todo mundo. Isso merece uma outra live. Mas é documentado, não é teoria da conspiração não, viu? A cruzada que eles fizeram contra os albingenses e os cátaros. Quem já foi ao sul da França visitar, existem algumas ruínas, alguns castelos dos cátaros, que usavam os conhecimentos dos gnósticos, eram os cristãos primitivos. Eram muito mais cristãos do que aqueles que os perseguiam, que aliás não eram nada cristãos. Então vamos lá, o material de Nag Hammadi. Vamos continuar. Então, por que a mensagem gnóstica simplesmente não coexistiu e se misturou com os escritos que se tornariam canônicos para a fé judaica cristã, que de judaica não tem nada? Ora, claro, eles não iam deixar, né? A ameaça representada à ideologia cristã pela mensagem gnóstica era muito grande e de fato ainda é. Né? Por um lado, os gnósticos afirmavam que o Deus Pai eterno, paterno, o Deus Pai dos judeus e cristãos, o tal do Yahvé ou Jeová, como queiram, era na realidade um dos arcontes, é o que eu acredito. Ele era um arconte. Era um intruso alienígena, um ET hostil. É só ver o Velho Testamento, o cara era mal, pior do que o pica-pau. Mandava matar e queimar todo mundo. Jesus Cristo nunca falou que Yahvé era o pai dele. Ele sempre dizia, eu sou filho do homem. O reino do meu pai. Não tem nada a ver. E quem matou ele foi o templo de Yahvé. Foram os sacerdotes de Yahvé que o condenaram.
simples de análise, né? O cristianismo cresceu na Turquia, onde hoje é a Turquia, era Império Grego, Bizantino, cresceu no Egito e na Síria. Ele não cresceu em Israel. É histórico. Vamos lá. Uau! Então, além disso, os gnósticos diziam que esse pretendente alienígena era louco e trabalhava contra a humanidade. Leia Êxodos, leia Levítico, leia Números, leia Reis. Aqui, se espremer, sai sangue para todo lado. Então, essa proposição dos gnósticos era extremamente alarmante para a igreja constituída, a igreja romana, né, da fé abraânica. Desde o descoberto desse esconderijo em Nag Hammadi em 1945, esse alarme está soando por toda a Terra. Com canais como o nosso aqui, que estamos falando sobre isso, e várias outras centenas de canais pelo mundo afora, as pessoas estão descobrindo o que aconteceu realmente lá no passado, né? Então nós temos a verdade começando a aparecer, as pessoas começam a se tocar, mas tem que tomar muito cuidado para não pegar o caminho errado. Bom, tem uma análise feita em vários livros, né? E quem já leu Castanheda, ele falava sobre, ele usava certos produtos para poder fazer algumas viagens fora do corpo, etc. E escreveu alguns livros, era uma pessoa extremamente esquisita, estranha. Mas ele mesmo, naquela época, quando ele fala os ensinamentos de Dom Juan, que era o índio que ele supostamente conheceu, um índio que ensinou a ele como fazer essas conexões, ele falava dos alienígenas intrusos, chamados de voadores, que eram chamados pelos indígenas maias, astecas, etc. Eles voavam, né? E falava muito da instalação estrangeira no nosso planeta. Curiosamente, o nome aramaico-hebraico inventado para Yaldabaoth, que seria o nome que os gnósticos chamavam esse cara que se intrometeu aqui na nossa história. Então, a Yaldabaoth significa aquele que voa ou esvoaça pelo espaço. Você vê que ninguém consegue pegar esses drones que estão por aí, extraterrestres voando a 25 mil km por hora. Na época, em 2018, saiu aquele alvoroço todo com os filmes da Marinha, fizeram audiências no Senado americano, no Congresso e tal. Aí veio o tal do Biden e ocluiu tudo, porque a esquerda não vai deixar que isso saia. Se o Trump não ganhar, nós nunca vamos ver essa abertura, vamos continuar sendo dominados. O Trump, queira você goste dele ou não, queira ou não, ele foi o que abriu vários documentos, liberou vários documentos, eu tenho milhares deles aqui em arquivos para pesquisar até o fim da minha vida. Isso aí. Mas eles não sabem o que é, não sabem como lidar com isso. E se fizeram acordos, a coisa é muito secreta. Mas nós podemos ver que a invasão, por que a invasão não foi completada, já que eles são tão poderosos? Eles não conseguem viver na nossa dimensão. Daí eles precisarem de corpos. Eles incorporam em corpos. Já falei em vários vídeos. São incorporações, eles grudam ali. São larvas psíquicas, energéticas. Por isso que você fala, por que o cara é tão mal? Por que esse filho da mãe não vai viver a aposentadoria dele numa boa? Mas não, o cara quer fazer o mal. Ele quer a desordem, ele quer a feiura. Eles entraram em todos os setores. Você vê as esculturas que existem pelas cidades da Europa, em todo canto do mundo. Antes eram esculturas belíssimas, hoje são ferros retorcidos, em jardins de infância, coisas bizarras. Eles odeiam a beleza, eles odeiam a ordem, eles odeiam a música, eles não conseguem ser como nós. E os arcontes nos invejam. Daí a fixação deles. Primeiro vão derrotar os pequeninos. Se a gente conseguir dominar isso, a gente vai dominando o planeta inteiro. Censurando tudo, não poder falar, não sei até quando nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. Por isso que o canal está desmonetizado, senão já tinham dado um strike, um aviso. É imediato. O aviso é na velocidade da luz. Eu recebo um e-mail. Vamos lá. Então, os gnósticos, então, eles acessaram a fonte da vida, da consciência desse planeta, e aí eles entram na história de Sofia, que eu vou falar depois. Sofia é sabedoria, era uma deusa que ficava no centro galáctico, e ela havia se transformado no corpo material do nosso planeta. É o mito da origem do nosso planeta. É feminino, porque o homem não gera porcaria nenhuma. Quem gera é mulher. Mulher é mulher, homem é homem, gay é gay. É por aí. Morre aí. Se eu encontrar um esqueleto, já disse várias vezes, esqueletos em qualquer ruína arqueológica, você é um paleontólogo ou um arqueólogo com conhecimentos de paleontologia e de anatomia vai dizer esse esqueleto é de um homem, esse esqueleto é de uma mulher, esse esqueleto é de uma menina, esse esqueleto é de um menino. Não tem meio termo.
E o resto é baboseira. Que existe desde o início dos tempos, mas não como estão fazendo hoje. Querem impor a agenda de cima para baixo, goela abaixo da gente. Então, nessa história desses segredos, desses mistérios todos, Sofia seria então a fonte da humanidade pré-terrestre, antes do nosso planeta existiu. Nossa mãe divina. Um cenário fantástico no qual a nossa vida humana se desenvolveu, nesse habitat planetário, até a invasão desses arcontes, que serão derrotados, não tenha dúvida, porque eles não têm domínio sobre nossas mentes, a não ser que você permita. Por isso que nós estamos aqui ainda, não tomaram conta do planeta. Eles não conseguem ficar muito tempo aqui. Todas as aparições extraterrestres são rápidas, longe, escondidas, fugaz. Eles nunca vêm direto. Eles não conseguem ficar aqui muito tempo. O que não invalida uma presença extraterrestre real. Mas eles encontram um planeta dominado. É como se tivesse uma placa aqui fora do nosso planeta, lá fora em órbita, dizendo: keep out, caia fora. Aqui tem dono. Até quando nós vamos aguentar isso? Mas estamos em guerra. Vamos lutar. Até quando não pudermos mais. E que um dia haja mesmo essa interferência. Eles tenham que quebrar a primeira diretriz, como na série Star Trek, de não interferência em planetas que não atingiram ainda um grau de sofisticação tecnológica que possam viajar pelo espaço. Ainda continuam dominados por essas larvas nojentas, chamadas arcontes. Os gnósticos diziam que eles não eram nem bons nem maus. Eles eram apenas invejosos. Mas os gnósticos eram bonzinhos. Quem fica achando que Grey é bonitinho, coisa cacete, cara. É horrível aquela coisa. Muito bem. Então, os gnósticos, para encerrar, eles achavam que a invasão do nosso mundo por esses ETs hostis está em andamento há milênios por meio de intrusão de uma mentalidade alienígena na consciência humana. E, em vez de uma invasão física com discos voadores e raios mortais, tipo Star Trek ou Star Wars, num evento como nós vemos nos filmes, né? Eles não vão fazer isso, porque eles são incapazes de viver no habitat terrestre. Então eles querem destruir nosso planeta natal por pura inveja. Pura inveja. Então, os vários textos da biblioteca de Nag Hammadi alertam explicitamente que os arcontes invejam a humanidade pelas qualidades de liberdade, amor, doçura, de criar um poema, de criar uma música, sem mencionar a engenhosidade da imaginação que nós temos, nossos sonhos maravilhosos. Eles não têm isso. E esses textos afirmam que esses ETs invejosos operam pelo meio do engano, se destacam na simulação, mas basicamente não têm uma agenda ou plano mestre, exceto perturbar e confundir até onde eles podem. Vou colocar tudo sem sentido, quebrar, né? Então, nós vamos ver que temos saída. Mantenha a sua mente clara, a sua mente limpa e não se deixe corromper, né? Porque o mundo em volta está cheio de propostas que irão tentar corrompê-lo. E vamos acreditar e ter fé. Jesus Cristo falou sobre isso. Então vamos voltar a falar sobre ele. Eu já disse em vários outros vídeos, e que eu tenho Jesus Cristo como meu grande mestre. Os islâmicos também, sabiam? E vamos conversar sobre aquilo que foi escondido de nós. Eu tenho bastante documentos, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre isso. Um grande abraço a vocês, a Magdalena está com a netinha hoje, nós ficamos sempre alternando, é o nosso pacotinho de alegria. E por isso é que eu tenho fé que nós vamos conseguir. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Para um planeta melhor. Fiquem na paz, se cuidem. Até o próximo vídeo.